Vamos falar agora de economia, porque o Banco Central divulgou hoje o IBCBR, indicador que mede a atividade econômica do país. Em junho, o IBCBR registrou um avanço de 1,4% na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados, e eles vieram acima das expectativas de mercado, que apontavam um aumento de 0,5%. Sexta-feira, você sabe, é dia da nossa Conexão BDM. Quem está aqui comigo para explicar os motivos dessa alta é o editor do site Bom Dia Mercado, o Thiago Abeste. Boa tarde, Thiago. Bem-vindo, como sempre. Deixo com você para comentar esse resultado. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Mercado e Companhia. Bom, os economistas dizem que o resultado, do IBCBR de junho se dá por causa de um crescimento também acima do esperado de setores como serviços, que cresceu 1,7% em junho, foi o maior crescimento da série histórica. Também teve um crescimento do varejo, que apesar de ter caído em junho, cresceu bem em abril e maio, e também teve um crescimento bastante expressivo da indústria, que cresceu 4,1% em junho. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no telão, nos dados que foram divulgados hoje mais cedo pelo Banco Central, que mede o IBCBR, que é a gente considera aí um indicador prévio do PIB, quando depois o IBGE consolida os dados. Então, em junho, a gente tem um crescimento de 1,4%, é quase o triplo do que previa o mercado, que era 0,5%. No segundo trimestre, que vai de abril a junho, a gente tem um crescimento de 1,1%. Diante desses dados, os analistas já estão passando a aumentar a projeção do PIB de até 2,5%, 2,6% de crescimento. Se a gente for comparar com o que o Focus disse no início da semana, a previsão era de 2% de crescimento no ano, sendo que o Focus ainda manteve a previsão da semana passada. O mercado hoje já ficou bem animado com esses dados divulgados pelo IBCBR, mas está de olho agora na Selic, porque é aquele equilíbrio que a gente fala. Quando a economia aquece demais, a gente tem um risco de fazer alguma pressão inflacionária. E aí o Banco Central tem que agir, aumentando a taxa de juros, e é nisso que o mercado está atento agora. Hoje de manhã, o presidente do Banco Central, Campos Neto, falou num evento mais cedo, e ele disse que ficou bastante surpreso, que a economia tem surpreendido, o crescimento econômico tem surpreendido. Ele disse que o que tem mais pressionado a inflação é o setor de serviços, que é o que merece um pouco mais de atenção. A nossa inflação já bateu em 12 meses o teto, que é 4,5%, e aí então ele disse que diante desse cenário, o Banco Central, se necessário, vai sim acabar elevando os juros. Pri. Tá certo. Tiago, o nosso assunto agora vai ser Bolsa Brasileira de Valores, porque essa semana o Ibovespa registrou a 8ª alta consecutiva, chegando aos 134.574 pontos. É o melhor resultado desde dezembro do ano passado. O que significa, Thiago, esse movimento de alta? Os analistas financeiros, eles estão mais otimistas? Estão, Pri. O que eu consegui apurar agora de manhã, com alguns analistas e olhando os principais sites de notícias, tem uma conjunção de coisas que estão favorecendo, a Bovespa. Então, a gente tem, como a Pri falou, o 8º pregão seguido, depois de um mês muito ruim de agosto. O que está acontecendo? A economia americana, existiu uma desconfiança, depois que vieram dados de desaceleração do emprego, de que ela poderia entrar em recessão. Na semana passada vieram dados melhores na economia, mostrando uma aceleração no consumo, e aí então veio essa calma em relação à economia americana de que não haveria uma recessão, então houve uma confiança maior na economia americana. Com isso, o investimento estrangeiro começa a entrar aqui, a gente já tem 3,2 bilhões de reais em investimento estrangeiro na Bolsa até agosto. A possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos em setembro faz com que as pessoas, os investidores, tirem o dinheiro dos Estados Unidos e aí venham mercados como o Brasil, que acaba sendo interessante, Empresas tiveram um crescimento acima do esperado também, estão reportando lucros que podem ser maiores do que a esperado, então isso também aumenta a confiança do investidor. Especificamente hoje, a Petz confirmou a fusão com a Cobasi, isso também elevou a Bolsa. E para finalizar, Pri, tem um sinal aí, de que o governo está comprometido em chegar na meta fiscal, atingir o déficit zero. A gente sabe que está um pouco difícil, mas
tem um sinal de que o governo está fazendo esse esforço. Então, tudo isso junto está fazendo com que a Bolsa se valorize bastante e termine essa semana bem, né? Com recordes aí no pregão. Tá certo, terminamos bem também. Sextou com o Thiago Abeste, sempre bom, com análise aqui de mercado. Excelente fim de semana, Thiago, e até semana que vem. Até semana que vem. Bom fim de semana.